dentro das religiões como Wicca, Umbanda, Vale do Amanhecer, Espiritismo, Igreja Evangélica e Católica, estão trabalhando também sem as pessoas saberem? Trabalham. Eles trabalham sem as pessoas saberem e trabalham e muitas pessoas sabendo. Os pastores e os padres que estão ali para fazer o seu papel, né, de guia, né, que estão ajudando, né, e eu acho também, todo mundo aqui crê que é um papel bonito, né? Como é que os ETs interferem isso? Como é que eles ajudam e auxiliam esses líderes religiosos, sendo que a maioria deles assim não acreditam na existência desses seres? Eles podem auxiliar de maneira diferente, ou seja, se deixando passar por espíritos, enviados como se fossem anjos de Deus. Pode haver, assim, com certeza alguém de casa deve ter pensado nisso, né? Pode acontecer deles pegar e levar a pessoa mesmo assim, abduzir mesmo e levar, sumir com o corpo da pessoa. Pode acontecer? E nunca mais voltar? E nunca mais voltar? Diz. No dia a dia, tem pessoas assim que nem a gente, que é ET. Assim que eu digo assim. Tem. Jesus é um ET. É um ET, certeza absoluta. Ele mesmo disse. Meu reino não é daqui, meu reino é de lá. Não é desse mundo. Jesus conversando com Maria Madalena, uma vez ele disse: Sejam bem-vindos ao podcast Sobrenatural. Coronel, eu queria fazer uma pergunta. Eu acho que, pra mim, não sei, pro pessoal de casa, é o que mais tá me deixando confuso e curioso. Quais os sintomas? Como eu devo saber que eu tô sendo assistido, que eu fui? Como o meu caso, será que eu fui abduzido ou não? Quais os sintomas, assim, pra gente ter uma ciência? Boa pergunta, né? Sintomas. A pessoa começa a sonhar com naves extraterrestres. Isso é um sintoma, né? A pessoa fica assim, rapaz, eu acho que eu assisti filme demais. Não é coincidência não. Não é coincidência. Aí, e esses sonhos, não são sonhos, são relatos, são abduções, que fica no lapso de memória, que você aqui e acolá vai tendo um flash de memória. Aí você vai começando a lembrar tudo. Por quê? Nos processos de abduções, não é bom que as pessoas saibam de tudo que aconteceu dentro da nave, porque é traumático, né? Então, as pessoas só lembram quando eles liberam, que essa pessoa tem um equilíbrio emocional muito grande, então para dar o testemunho de certos flashes de memória. Ou então quando a pessoa entende do assunto e gosta e já tem um equilíbrio emocional maior, e eles levam você a bordo da nave conscientemente. Então esse é um sintoma. Outro, você às vezes tem uma sensação de que tem alguém atrás de você, você tem na sua frente, tem alguém sempre na sua presença. Outro sintoma, zumbido. Zumbido bem fininho no ouvido. Como é que a pessoa vai saber diferenciar se é ou não um espírito com um ET? É boa pergunta. A maioria não sabe diferenciar. O que é que acontece isso? Quando você passa pelo processo de abdução, às vezes eles alteram as suas percepções. Então, a sua mente chama a expansão da mente. Então, quando a sua mente expande, aí o seu campo energético começa a ter uma abrangência maior. Aí você já passa a interagir, o seu campo energético passa a interagir com o campo de outras pessoas. E como ele está expandido, você sente essa vibração energética de outros espíritos, ou então de outros ETs em sua volta. Aí com o tempo você vai aprender a diferenciar. Por quê? Porque geralmente o campo vibracional dos extraterrestres, ele tem uma frequência mais forte do que o mundo espiritual, né? E a partir daí, quando você começa a ter essa sensação, muitas pessoas começam, elas não sabem, né? Começa a ficar com medo, começa a rezar, começa a querer perder esse seu dom, essa sensibilidade. Então o que é que eu recomendo? Você que está em casa e tem um desses sintomas, então está com a sua sensibilidade expandida, você relaxa, você procura respirar e relaxar, e a partir daí você tenta interagir com a pessoa. Você chega, olha, eu estou sentindo a sua presença, a presença de alguém, se manifeste. Aí você diz assim, mentalmente, pode falar, ou mentalmente ou falando. Aí você diz assim, se manifeste movendo algum objeto aqui dentro de casa, perto de mim. Ou então, se aproxime e dê um toque no meu ombro. Né? Então você tem que criar coragem. Você falou isso, as pessoas estão até bem intencionadas. O problema é o medo, né, que é um obstáculo. O medo. Agora, uma boa pergunta do sintoma, né? Nós estamos falando aqui dos sintomas, mas existem 5 critérios para você buscar o contato com esses seres. Eu costumo falar nas minhas palestras. Então, o número 1 é você acreditar. Então, se eu acredito no mundo espiritual, em mundo de extradimensionais e seres
né? Aí quando você acredita, agora eu... Segundo passo, eu quero conhecer eles. Eu quero, não adianta só acreditar, eu quero conhecer. Rapaz, eu quero conhecer este outro mundo. Tudo bem. Agora quero saber quais são as ações que eu tenho que fazer. É meditar, é melhorar a alimentação, é fazer leitura, é fazer vigília, entendeu? E buscar, insistir. Poder querer cumprir, é fazer tudo para cumprir as exigências deles. Porque às vezes eles dão as orientações para você. Aí qual é o quarto passo? É você merecer. Merecimento. Você busca o contato com seres de uma inteligência extrema e que tem muito ali ensinar e também muito a aprender com você, você tem que fazer por onde? Onde é isso? É a gente que tem que vencer a nossa vaidade. Ou seja, rapaz, eu estou dando um exemplo. Né? Eu quero fazer o contato com eles só para dar uma volta na nave. Só isso. Né? Ou então quero para fazer uma filmagem e vender e ganhar muito dinheiro. Ou então quero montar um centro de pesquisa e ficar rico. Então você tem que ter motivos nobres para o bem da coletividade. Ou seja, eu quero mostrar quais são as intenções dele, eu quero receber novas tecnologias e repassar para vocês. Eu quero trabalhar na área de cura. Quero curar as pessoas. Né? Eu quero dar orientação das pessoas, aconselhamento. E o último passo é vencer o medo, o mais difícil. O mais difícil é vencer o medo. Aí nessa questão de contato, né, para a pessoa buscar uma cura, né, de acordo com o que está passando. O senhor disse que você pode pegar a cadeira, ficar sentado, né, e tentar entrar em contato com eles. Pode haver, assim, com certeza alguém de casa deve ter pensado nisso, né? Pode acontecer deles pegar e levar a pessoa mesmo, assim, abduzir mesmo e levar, sumir com o corpo da pessoa. Pode acontecer? E nunca mais voltar? Existe casos também, mas são raros. Mas tem um motivo, raros, assim, a pessoa tem que ser má? Não, isso é relativo. Mas, olha, pode perguntar. Pronto, falando nesse assunto, mas pode acontecer algum imprevisto, seja mecânico da nave, a pessoa fica por lá mesmo? Deu prego na nave. Alguma coisa, né? Todo aparato tecnológico, ou seja, toda nave, ela está sujeita a panes. Está aqui um helicóptero desse que a gente voa, ele tem milhares de peças. Então ele está sujeito a panes. As naves dele também estão sujeitas a panes. Agora o que acontece? As naves estão sujeitas a panes. O que acontece? Devido à tecnologia, as panes são raras. Entendeu? E outra coisa, não pode haver um caso desse, ele pegar uma pessoa, levar, e devido ao pane da nave, não trazer mais. Não. Se leva, houve um propósito. Entendeu? Se leva, é porque houve um propósito. E às vezes, quando a gente chega assim, será que ele fez o mal ou fez o bem? Digamos assim, digamos assim, o Vitor, né? O Vitor sumiu. Será que o Vitor não era um deles, com a mente bloqueada, ele cumpriu a missão e teve que ir? Ou então diga assim, olha... Interessante, né? O mundo, estou dando um exemplo, olha, tem uma comunidade ali que tem uma pessoa assim, e vamos dar ela é uma pessoa muito sofrida, vamos dar uma chance para ela e vamos trazê-la para cá e para morar no nosso mundo. E tem como? Tem, eles podem fazer isso. Em mundos que parecem com o nosso, que as pessoas habitantes detêm o nosso mesmo corpo biológico. Ou seja, o planeta Terra, um irmão do planeta Terra em outro sistema solar. Não existe só o planeta Terra habitado. São milhões e milhões de planetas. É muito egoísmo, né, Coronel? Do ser humano achar que é só a Terra que tem vida. É muito egoísmo, né? E existe milhões e milhões de raças. Não existe só 46 raças ou 50 e poucas raças catalogadas no planeta Terra. São milhões e milhões de raças. Por que são milhões de raças? Porque existe bilhões e bilhões de planetas. Quando se fala em planetas habitados, não são planetas iguais ao nosso. Não são habitantes que habitam esses planetas com um corpo biológico igual ao nosso. Cada planeta tem o seu corpo biológico adequado. E tem planetas que não existe mais o corpo biológico, é só o corpo espiritual. O corpo energético. É por isso que tem pessoas, às vezes você que está em casa, vocês veem ETs e veem espíritos, só aquele formato de luz. Aquele silhueta. Ali é um corpo espiritual. Eu já vi uma bola de energia assim. Não consegui definir o que era não, mas já vi, duas vezes. As bolas de energia, pode ver, quem está nos ouvindo agora, isso é certeza. Muitas pessoas veem dentro de casa. E o que são bolas de energia? Hipótese 1, pequenas sondas. Analisando a sua casa, as pessoas. 2, o corpo espiritual. De um espírito da órbita terrestre. 3,
o corpo espiritual de um ET. Quando eu falo do espírito, o espírito da ordem terrestre são espíritos que estão aqui nos assistindo há muito tempo. E às vezes um ET que está na nave, ele não sai no seu corpo biológico, ele se concentra e desce o corpo espiritual. Entendi. Eu já ouvi relato de pessoas, que eu não vou aqui dizer quem foi, e a gente estava numa vigília, né? Nós estávamos num campo de futebol lá em Guaramiranga. Essas duas pessoas foram lá para o final do campo. Eles disseram assim, vou para lá, que eu fico aqui esperando. Isso era bem 11 horas da noite, uma escuridão total. Aí lá vem as duas pessoas. Olha, já vi que foi que nós vimos uma nave pousada lá no final do campo. A porta abriu e desceram duas bolinhas vermelhas. Eu já fiquei rindo, né? Já sabia que era o corpo de ET. Era o corpo espiritual de um ET. E eles ainda disseram assim, olha, mandaram falar para você que daqui a pouco ele estará aqui. Que merecimento, viu? Aí eles, assim que chegaram, eles vieram. Mas já não vieram mais nas duas bolinhas, já vieram no corpo plasmado em corpo energético. Que é parecido com uma luz fluorescente, com toda a silhueta. E às vezes dá para você ver o macacão bem coladinho no branco colado no corpo. E o rosto bem branquinho. Parece o cabelo bem lisinho e cabelo branquinho. Né? E qual era o ET? Isso a gente conhecido como... Você parece que ela está lendo minha mente. São conhecidos como os nórdicos. Né, que são os pleidianos. É o que tá ali, né? Põe aí um pleidiano, põe a foto aí. Pleidiano, pra gente ver. São desses estilos aqui, só que a roupa dele era mais colada, né? Parece uns tá ali, mentores. aquele da ponta, né? Esse aqui é arcturiano. Parece uns mentores é de luz. Aqui os nórdicos, é desse estilo. São esses aqui, né? Só que a roupa dele era branca, não era azul. Como é o nome? Nórdico. Nórdicos, ou então pleidianos. Bonito, viu? Assim, parece uns elfos. Olhando assim, né? Assim, na visão, né? Realmente parece como se fosse Vinx, né? Isso. É por conta disso? É por isso que chama nórdico, né? Que é o norueguês, dinamarquês, né? Sueco. A visão que eles têm em relação a nós, terrenos. Todos eles sabem quem nós somos. Apenas nós, habitantes da Terra, a maioria, não sabemos quem nós somos. Mas todos os seres extraterrestres que trabalham aqui no planeta Terra, que operam no planeta Terra, eles sabem quem você é, eles sabem quem eu sou. Aí, tipo, né, Cuidado. Tipo, uma dúvida aqui. Quando eu falo eles sabem, em toda a essência, a nossa origem, o que é que nós vamos fazer aqui, o que é que nós vamos fazer depois que a gente Reencarnações também, eles sabem? Esse processo de reencarnação existe em todo o universo. Hein? Alguns planetas não. Coronel, uma dúvida. Eu tô aqui, certo? Se um espírito negativo se aproximar de mim, eu vou sentir a vibração dele negativa, né? Sentir uma energia negativa. E dependendo, se eu entrar na sintonia dele, eu vou me emocionar com a energia negativa, né? Digamos que eu me deixe ser influenciado. Aí for um espírito negativo, eu vou sentir aquela presença negativa. Um espírito evoluído, eu sinto normalmente emoções positivas, né? Eu fico feliz, eu fico alegre, eu sinto uma energia que me deixa em pé, né? Me dá força. E um ET, o que é que eu vou sentir? A mesma coisa, porque a essência do espírito é a mesma. Apenas pode ser em mais intensidade. Entendeu? Agora, às vezes, é interessante, ó, às vezes você está no local. Isso é para quem não entende disso, para quem é leigo no assunto, para quem não acredita. Às vezes você está no local, aí de repente você sente aquela energia. Ó, por quê? Porque o seu campo energético captou outra frequência, outro ser chegando perto de você. Aí o que acontece? Como eu não sei o que é isso, eu nunca estudei, não sei o que é isso, toda sensação que eu tenho desta maneira, eu classifico como uma energia negativa, coisa ruim. Aí por isso que quando você já tem uma noção disso. Né? Então você que está em casa, mais uma vez, você que está em casa, que não entende disso, quando você estiver a entrar no ambiente, ou então estiver em casa e sentir de repente aquela sensação ruim, aquela presença ali, não tenham medo. A gente fala assim, não tenham medo, mas não é difícil fazer isso. Procure se acalmar, porque ali pode ser apenas a interação do sua aura, seu campo energético com a de outro ser. E este outro ser pode ser uma boa pessoa. É por isso que é bom perguntar. Agora, isso é bom para quem é sensitivo, que começa a travar o diálogo. Né? Aí quando você começa a travar um diálogo,
É conversando que se entende. É travando diálogo que você vai saber quais são as intenções daqueles seres. Mas, inicialmente, para quem não entende, pode ser um ser bom. Coronel, uma dúvida. Jesus é o ser mais evoluído aqui na Terra. É isso? Ou foi? Não. Não? Jesus também, ele é um ET? Sim, Jesus é um ET. é um ET, certeza absoluta. Ele mesmo disse: meu reino não é daqui, meu reino é de lá. Não é desse mundo. Jesus conversando com Maria Madalena, uma vez ele disse: Maria Madalena, e isso está escrito nos apócrifos da Bíblia. Ele conversava muito com ela porque ela é extremamente inteligente. E por que este livro não está nos livros da Bíblia? Sociedade machista da época. E eles não entendiam certas expressões que eles conversavam na época. Olha, como nós não entendemos isso, não vamos colocar. E a nossa sociedade e a igreja na época era muito machista, não colocava Maria como a principal apóstola dele. Mas ela é extremamente inteligente, entendia tudo que ele falava nas parábolas. E uma vez ela disse assim: mas mestre, onde é que o senhor vive? Sabe qual foi a resposta dele? De onde eu vivo, dá para me ver o planeta Terra de lá como se fosse um grão de areia. Ou seja, como a gente vê aqui algumas estrelas no universo, de lá também ele vê. Mas só como ele é extremamente inteligente, ele sabe de onde ele está, que aquele pontinho luminoso é o planeta Terra. Ou seja, ele tem um local para viver. Então, se esse local é fora da Terra, ele é um extraterrestre, porque ele é fora da Terra. E ele mesmo diz: o conceito de extraterrestre não é só aqueles ETs que andam em nave. Como você me perguntou, Jesus é o ser mais inteligente que vive aqui na Terra? Não, porque o universo é muito grande. E Deus não ia botar nas costas de Jesus esse fardo, porque é um fardo muito pesado você comandar 7 bilhões de almas no planeta. Aqui para nós, Jesus não aguenta não. Aí o que é que ele faz? Assessoria. Anjos, arcanjos, um pastor, né? Os padres, as freiras, todos eles fazem parte da equipe de Jesus. Agora, por que Jesus não é o mais inteligente? Porque igual a ele existem milhões no universo que Deus também delega que aquela pessoa seja também um Jesus, um Salvador, um Cristo. Nisso eu não estou menosprezando a inteligência de Jesus, porque ele é tão inteligente que nós não estamos aptos a descrever a inteligência dele, nem saber o que é que ele faz. Ele faz tudo o que ele diz e faz mais e mais e mais ainda. Então aquelas coisas que a gente vê ali na Bíblia, ele curando, fazendo isso e aquilo, café pequeno. Não foi nada, né? Ali não vale nada para ele. É porque ele é um ser extremamente de uma inteligência tão grande, ele manipula a matéria com a mente. Olha que nós precisamos assim manipular a matéria, sabe com o quê? Com um acelerador linear de partícula. Na universidade, o Brasil tem acelerador linear de partícula, a China tem, a Rússia tem, muitos países desenvolvidos têm o acelerador linear de partícula. E você vê isso na cabeça de um ser. O que eu quero dizer? Ele manipula a matéria. E aqui para nós, ele é o top, ele é o máximo. Mas só que no universo existem milhões igual a ele. Como existe trilhões e trilhões abaixo dele. Inferiores. E só no planeta Terra nós temos mais de 7 bilhões de almas, que é muito, 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 muito inferior a ele. Mas um dia todos nós iremos chegar lá. Um dia todos nós teremos o mesmo nível de evolução de Jesus Cristo. Mesmo grau. Mas qual é esse dia? Tenha calma. É pensar que é 1 ano, 100 anos, 1000 anos, 1 milhão de anos? Negativo. Porque o espírito é imortal. E a gente fica vagando no universo de planeta em planeta, aprendendo a evoluir. Jesus já andou por esse universo quase todo, pisando de planeta em planeta, evoluindo. E recebeu a missão de ser o nosso coordenador espiritual. Aí quando eu digo coordenador espiritual, cuidado. Ele também tem matéria em volta dele para coordenar. Aparato tecnológico. Né? Ele tem aparato tecnológico. Leiam a Bíblia com cuidado, com a mente aberta.
Leiam a Bíblia com a mente aberta. Isso é verdade. Eu não estou menosprezando a palavra de Jesus, muito pelo contrário. Estou falando que o que a gente lê na Bíblia, ele é muito, muito, muito mais do que aquilo. Ele tem muito, muito, muito mais do que aquilo. Coronel, segundo o cristianismo, o Senhor Jesus, ele veio com um propósito para salvar a raça humana. Se ele é um ET, ele veio salvar a gente. De quem? De nós mesmos. Porque nós somos espíritos primitivos. Então, nós... Não sei nem descrever como a gente... Vou dar um exemplo. Olha essa guerra maluca. Sem necessidade, né? Ucrânia e Rússia. Não tem necessidade. Não tem necessidade. Aí você vê as pessoas matando as outras por nada. Você não vê um cachorro matando o outro. Você não vê um leão matando o outro. Você não vê um peixe matando o outro, a não ser para se alimentar. E a gente mata por besteira. Então ele veio para nos salvar da gente mesmo. Ou seja, não faça isso. O espírito é isso. Você não é você é imortal. Daqui você vai para outro mundo. Você vai evoluindo. Não faça mal aos outros. Não destrua o meio ambiente. Entendeu? E com essa chegada, né, essa transição, né, com a nova era, né, as crianças diamantes, as cristais, todo esse desenvolvimento que está acontecendo agora aqui nesse processo dessa transição interior de cada ser humano, a ligação que tem com seres evoluídos de outros planetas, por que ainda não aconteceu? O ser humano não está preparado ainda? Pode acontecer das religiões criar revolta ou não aceitar isso? Porque o processo de evolução de espírito é demorado. Ele não é tão rápido assim para 100, 200, 300 anos. Você vê assim, 300 anos, você vê 4.000 anos atrás, as guerras que tinham. 1.000 anos, pronto. Aí veja que aí você vem caminhando até os dias de hoje, aí vem a Segunda Guerra Mundial, aí vem as guerras de hoje. Mudaram apenas os processos de matar as pessoas e os aparatos tecnológicos para levar o conhecimento ao mundo todo, mais rápido que são os meios de comunicação. Então o processo de evolução de um espírito é demorado. Aí você diz assim, nós vamos chegar lá, de um estágio de Jesus, vamos chegar a um nível de uma civilização que não vai ter mais morte, não vai ter mais doença, não vai ter, o governo vai prover tudo, vamos, mas só que o processo é demorado. Entendeu? Então isso aí, um dia nós iremos alcançar isso. Então você fala assim, as pessoas dizem, olha, a nova era está chegando. Se você quer chegar logo, não esperem a nova era chegar. Vou lhe dar aqui uma orientação consigo. Não esperem a nova era chegar. Vá ao encontro dela. Então hoje, você pode entrar na nova era. Entendeu? Aí você abrevia tudo. Porque a evolução coletiva ela é demorada, mas a sua evolução individual ela pode ser instantânea. Então, digamos assim, 7 bilhões de habitantes para chegar a uma consciência plena, uma consciência universal, demora. Mas se você se dedicar, você pode atingir uma consciência universal 2 meses, 3 meses, 1 ano. Sem passar pelo sofrimento, né? Sem passar pelo sofrimento. Aí você ingressou na nova era. A gente da equipe do Investigação Sobrenatural, a gente aprendeu que os espíritos evoluídos, eles atuam, eles trabalham, né, dentro da espiritualidade de todas as religiões, culturas e doutrina, né, Vale do Amanhecer, o Wicca, o budismo, o espiritismo, né, dentro das igrejas sendo católicas e também as igrejas evangélicas. Aí uma pergunta, ocorre um trabalho desses seres evoluídos, né, que são os ETs, dentro das religiões como Wicca, Umbanda, Vale do Amanhecer, Espiritismo, Igreja Evangélica e Católica, eles estão trabalhando também sem as pessoas saberem? Trabalham. Eles trabalham sem as pessoas saberem e trabalham muitas pessoas sabendo. Às vezes em mesas de espiritismo, né, de centros espíritas, eles aparecem, muitos pedem vem e eles passam as mensagens. Agora existem centros espíritas que não aceitam esse tipo de interferência deles, né? Como também eles participam em outros rituais e outras religiões. Uma vez, agora você me lembrou, uma vez eu fui fazer uma vigília em Guaramiranga, né? Fui lá com a equipe e assim que a gente chegou no carro,
um grupo de pessoas estavam numa fogueira rezando. Um grupo de crentes, que a gente chama crente, né? Mas protestantes, pessoas que têm outras religiões. Eles estavam com a Bíblia rezando. Tinha lá um pastor, um exemplo, um pastor, a voz boa, oratória, e estava 2 casais e 2 crianças. Aí quando eu peguei, nós passando de carro pertinho, cumprimentei e fui lá para o final do campo de pouso. E tinha em cima deles uma bolinha circulando. Legal? Tinha a fogueira, né, das faíscas, e tinha uma bolinha circulando assim, com um diâmetro de 4 centímetros, e circulando. Quando nós já passamos por ele antes, a bolinha já mandou o recado. Disse assim, vou já lá falar com vocês. Eles falam mentalmente com a gente. Quando chegando lá no final do campo, a bolinha veio flutuando bem rápido. E a pessoa que estava comigo disse assim, olha, é o ET que está vindo, é um ET. Ele já foi conversando com ele, né? Aí quando chegou, sabe o que ele disse? Olha que coisa bonita, a maneira como vocês manifestam a crença no ser superior. O ET disse isso. Olha que coisa bonita, da maneira como você se manifesta a crença no ser superior. E eu estou aqui para estudar esse grupo de pessoas. Eu estou à disposição de vocês, que eu sei o que foi que vocês vieram fazer aqui. Vocês vieram buscar um contato com a gente. E daqui a pouco, uma equipe nossa estará em contato com vocês. E ele voltou. Ou seja, não se deve ter discriminação com religião nenhuma. Por quê? Porque esses seres da orbe terrestre, da parte espiritual e da parte dos extraterrestres, eles assistem todas as religiões. Isso o lado bom. O lado ruim também. Se eles assistem para fazer o bem, eles são bons, são pessoas boas. Agora, os que assistem de maneira, os que eles interferem de maneira negativa, como nós temos aqui no nosso meio pessoas positivas e negativas, lá também existe pessoas positivas e negativas. E na própria esfera terrestre existem pessoas negativas e positivas no mundo espiritual. Os extraterrestres de forma negativa são mais difíceis de chegarem aqui. Porque a Terra ela é bem segura. Ela é bem segura nesse aspecto, né? Uhum. Então existe um coordenador que toma conta disso, né? E ele toma conta das proteções. Com muito cuidado. Né? Interessante. As proteções. Aí Jesus, né, os santos em geral, né, Maria, todos eles estão em um grupo de ETs? Ou foi só Jesus? Não, a maioria são. São extraterrestres. Como a maioria dos habitantes da Terra também. Nós não somos aqui. Hoje, o exemplo, né? Hoje agora, em 2023. No dia a dia, tem pessoas assim que nem a gente, que é ET? Assim que eu digo assim. Tem. Apesar de assim, o nosso espírito é de origem extraterrestre. Entendeu? O nosso espírito é de origem extraterrestre. Mas por que a gente não se classifica? Porque a gente tem consciência de que há muito tempo que este tipo de raça humana está habitando o planeta Terra. Entendeu? Mas esses seres, eles sabem que nós viemos de outros mundos. Mas só que eles também aqui estão nos assistindo há muito tempo. E existem grupos recém-chegados que passam aqui um dia, uma semana, passam milhares de anos, de acordo com os estudos que eles vão fazer. E o senhor já conheceu alguém, assim que eu digo assim, que nem a gente, né? ET? Tá. Assim que nem a gente, não. Não. Mas tem. Tem como identificar? Tem pessoas sensitivas que identificam. Pelo comportamento, pelo olhar, mas pelo como é o comportamento? Assim, eles são muito calmos, são serenos, são extremamente inteligentes. Eles são pessoas que são observadoras, são pessoas que não gostam assim de muita movimentação. Será que o Chico Xavier é um ET, mano? Pode ser. Muito um ET na sua essência que veio de outro planeta recentemente para ficar aqui. Deixou o seu legado, né? E esses líderes... Muitos cientistas, né? E os líderes, no caso, são agora, né? Dos países. Eles estão sendo influenciados por seres extraterrestres? Muitos recebem informações. Eles é que recebem mesmo. Interessante. Você está perguntando o que a respeito de causar guerra, essas coisas? Não, em geral, né? Em geral, né? Em geral. Então, você de casa deu para entender, né? Que independente, sendo espírito evoluído ou seres de outras dimensões, né? De outros planetas,
independente de religião, cultura, se tá ali para fazer o bem, eles estão lá para poder também estar fazendo parte, né? Isso, estão lá para fazer parte também. E isso é muito interessante, pois tem muita gente que acaba interpretando a religião como uma maneira mais fechada, né? Uma maneira mais, digamos assim, meio complicada. Porém, eu acredito assim, particularmente, né? Eu acredito que a religião não é só, né? A religião é algo que vai facilitar a sua trajetória. Isso. Dependendo da cultura de cada um. Dependendo da cultura de cada um. Mas não leva de volta para casa. A religião nos leva de volta para casa, ou seja, de volta para o seio do Criador. Né? E nos leva a nos conectarmos com Ele. Né? Aí uma dúvida, né? Meu irmão, né? Que o Paulo. Digamos que se a gente for em algum canto que já teve alguma nave, né? Igual a gente foi lá em Itapiúna e o senhor também estava lá. A gente passou a noite, não foi, Paulo? Bom, a gente passou a noite, né? A noite. Aliás, foi uns 2 ou 3 dias. Foi 2 noites. Foi 2 noites. 2 noites, 3 dias e 2 noites. Foi. A gente passou a noite inteira e colocamos câmeras, colocamos tudo. Eu particularmente, como eu já falei para o senhor, eu não tenho conhecimento, né, sobre o mundo lá fora. Né? O meu estudo é mais questão mesmo de espírito e magia. Aí a gente não conseguiu nenhum tipo de contato. Mas eles estavam lá? Eles poderiam estar, até porque aquela missão dele, e existem vários tipos de missões desses seres. Aquela missão era apenas de coleta de água. Para análise, né? Interessante. Era para coleta. Quando eles fazem esse pairado em cima de fonte de água, né? Lagoas, rios, sobre o mar, e quando eles param, demoram um pouco, eles estão coletando alguma coisa. E como ali era uma lagoa, eles estavam coletando água. Aí, eles fazem esse tipo de análise, né? Outra dúvida também, que assim, fugindo do caso, né? Dentro das culturas religiosas, né? Que são muito bonitas, né? Tipo, na Wicca, por exemplo, né? Tem os bruxos e bruxas, né? Que eles trabalham, né? Com alta magia, né? Também tem o pessoal do Vale do Amanhecer, que eles também trabalham com energia, né? E também com contato com seres de outros planetas, que também são, que eu acredito que seja ET. Espiritismo, algumas pessoas, como o senhor falou, né? Dependendo do local, tem os que aceitam ou não, né? Quando entra religiões que não tem, assim, como é que eu posso falar, um conceito mais aberto em comunicação com os espíritos, como a igreja, né? Também a igreja evangélica. Os pastores e os padres que estão ali para fazer seu papel, né, de guia, né, que estão ajudando, né, e eu acho também todo mundo aqui crê que é um papel bonito, né. Como é que os ETs interferem isso? Como é que eles ajudam e auxiliam esses líderes religiosos, sendo que a maioria deles assim não acredita na existência desses seres? Eles podem auxiliar de maneira diferente, ou seja, se deixando passar por espíritos, enviados como se fossem anjos de Deus, que na realidade eles são. Como assim, você é um anjo de Deus. Entendeu? Então, se você é um anjo de Deus que está levando seu trabalho, essas informações para as pessoas que estão nos assistindo, você é um enviado de Deus, você é um anjo de Deus. Quanto mais esses seres que trabalham diretamente com a consciência plena. Entendeu? Então, os padres, os pastores religiosos que trabalham fazendo bem, muitos deles têm a inspiração divina, que pode ser através de espíritos bons que habitam o planeta Terra, ou então de extraterrestres que estão nos visitando, nos ajudando, também com a autorização da fonte criadora, da autorização do coordenador do planeta Terra, que aqui para nós é Jesus. Jesus Cristo, né? Aí você está puxando para a religião, eu estou puxando para a religião? Não, porque o meu conceito de Jesus e de Deus é diferente de vocês. Entendeu? Para mim, eu não estou misturando religião com ciência, sabe por quê? Porque é a mesma coisa. Mesma coisa. Na sua essência, sabe por quê? Ó, se você é um ser, digamos assim, você tem uma religião. Se você tem, através da sua religião, você acredita numa coisa. Aí você, além disso, você tem seu corpo biológico. Entendeu? Então eu não posso estar discriminando. Aí, agora eu imagino assim, um ser desse, um extraterrestre desse, extremamente evoluído. Eles também têm a religião deles e têm a crença. E a crença deles é um Deus único.
Aquilo que eu disse no começo. A mente humana não está pronta para entender o conceito de Deus. Como Deus se manifesta no universo. Outra dúvida Não que eu está tenho, pronto. né? Vai falar, né? Pode falar. Outra dúvida que eu tenho. Eu quero ter um contato com o ET através de uma cura. Eu posso colocar um copo com água, só um exemplo. Eu posso colocar um copo com água, e se vir na minha mente agora. Eu posso colocar um copo com água e pedir para ele irradiar Pode. E ficar curado. e ficar curado? Eu já vi testemunho caso desse. Testemunhei. É o mesmo processo que acontece com o pessoal espírita, que é fluidificar água. Sim. Sabe qual é o processo de fluidificação da água? E você põe um copo d'água na mesa, aí você faz a sua oração. Então faz uma reunião mediúnica, né? Aí você pede alguém que venha botar qualquer coisa naquela água. Pode ser uma energia, pode ser um produto químico. Aí você toma e fica bom. Você não toma um antibiótico, não toma um comprimido, seja lá o que for, e não fica curado. Quanto mais esses seres que detêm a tecnologia de manipulação da matéria através de tecnologia e através da mente, isso é coisa simples. Isso é, que na nossa linguagem isso é besteira, é galho fraco. É porque nós não estamos prontos para entender. E quando a gente está começando a entender, a gente, não, eu estou entendendo, mas eu não quero aceitar isso. A minha religião não permite. Eu sou um médico cientista, eu não posso acreditar nisso. Mas isso é manipulação de matéria. O antibiótico cura por quê? Ele manipula a matéria e mata a bactéria. Por que uma irradiação, a pessoa está com câncer e toma uma irradiação através de quimioterapia, ou então radioterapia? Porque aquela radiação de energia mata as células cancerosas. Ou então a quimioterapia. O que é isso? Manipulação da matéria. Numa escala menor. E quem detém uma tecnologia que manipula o íntimo da matéria? Digamos assim, que essa nossa medicina manipula a célula, né? Uma célula. O que é que eles manipulam? O núcleo de um átomo. E esses seres brincam, casam e batizam com a física quântica. Por quê? Porque eles manipulam o corpo, transfiguração, e eles fazem viagem a longa distância com toda a equipe dentro de uma nave. No piscar de olhos eles estão em outra dimensão, em outros mundos distantes. Coronel, a gente tem algumas raças aqui. Bota na primeira lista. Eu acho que são os Grey, né? Eu queria tirar uma dúvida que o senhor também comentasse. Pronto, esse aí. Que raça é essa? É conhecida como Grey. Mas, antes de dar continuidade, ó, toda raça de qualquer ser vivente, quando eu falo ser, não é só a raça humana, que habita em qualquer planeta do universo, as características daquela raça, daquele ser, é de acordo com as características do planeta, que é pressão, temperatura, umidade, todo o ecossistema, a luminosidade que ele recebe da estrela mais próxima, entendeu? Então a constituição do corpo biológico é de acordo com o ecossistema. Eles atuam aqui na Terra. Atuam aqui na Terra há muito tempo. A maioria que a gente vai, do que eu tenho pesquisado e recebido informação, eles são cientistas também. Estamos estudando, Eles têm né? as suas áreas, têm as suas áreas de atuação. O que eles comem? Eles dizem que uns vivem de certos líquidos que passam no corpo, outros vivem só de energia, outros comem só vegetais. Coronel, eu tenho uma dúvida em relação a essa raça. Parece que, eu não sei se é essa raça, ele estuda a emoção do ser humano, né? Porque esses seres, eles são muito racionais, né? Pelo menos a maioria. Eles, assim, são mais racionais em relação a gente. Em que sentido? A gente é racional e emocional ao mesmo tempo, né? Exemplo, né? Às vezes eu brigo com o Samuel hoje, tô com raiva dele, amanhã eu choro, não sei. Já amigo, né? Vira amigo, entendeu? Aí pra eles eu acho meio complexo, né? Ele entender. É verdade que esses seres, ele vem aqui também estudar as emoções, é uma característica do ser humano, ou também existe em outras raças essa questão de ser emotivo? Existe sim. Agora, as raças mais evoluídas, eles têm um equilíbrio emocional muito grande, ou seja, eles não têm esse tipo de amplitude. Num momento ele está alegre e outro está triste, e guardar rancor. Né? Você vê como os espíritos elevados, né, Espírito do evoluído, nível de Jesus Cristo, dos apóstolos, que depois que se iluminaram, né, de muitos seres iluminados aqui da Terra, né, como Buda e outros,
que ninguém pode relacionar aqui, eles têm equilíbrio emocional e não guardam rancor, não mudam de atitude assim drasticamente. Então existem essas raças, sim. Todas elas que nos visitam, eles têm um equilíbrio emocional muito grande. É tanto que eu nunca vi um ET sorrindo. Mas ele diz, no íntimo, ele sorri, só não faz a expressão facial, muito pouquíssimo. Eles fazem a expressão facial de que estão felizes. Quando a gente conta uma piada, entendeu? Mas existe. Agora você me lembrou uma vez, que às vezes eu estava, mais uma vez, fazendo a vigília, né? E de repente chegaram 2 seres, pareciam com a roupa, tipo manto, assim, de padres, né? Mas só que era branca. E tinha um líder e tinham 2 atrás. Eu observo logo. Como militar, a gente tem umas coisas no meio militar que a gente observa neles também. O líder estava na frente, os 2 um pouquinho atrás. E o líder no meio. Aí eu perguntei, por que você está no meio? Eu já sabia. E sabe qual é a resposta dele? Você já sabe por que pergunta. E a gente fala mentalmente. Eu falo verbalmente, mas antes de eu expressar verbalmente, quando eu estou terminando de fazer, ele já me dá a resposta. Entendeu? Quando eu vou fazer uma pergunta, ele já me dá a resposta. Por quê? Porque ele lê a minha mente. Aí eu perguntei, né? É porque eu sou o líder. Ele disse, e os 2 que estão fazendo? Eles são alunos. Neste momento, é como se fosse uma universidade de vocês, nós fomos designados para conversar com vocês, para estudar o seu comportamento. Interessante. E eles falaram isso que você falou agora, porque vocês mudam de comportamento hora para outra, vocês hora estão chorando, hora estão rindo, hora estão assim. E no nosso mundo, a gente não é assim. E a gente acha isso muito interessante. E tem um grupo de acadêmicos lá acompanhando a nossa conferência, que a gente estamos fazendo a conferência. Isso é interessante. Também se a gente tiver essa oportunidade, né, a gente assim, os terrenos, né, os terráqueos, de desenvolver uma tecnologia de poder até mesmo visitar esses outros planetas, também a gente ia estudar o comportamento deles, né? Porque são sérios, né? Sim, por que é que não sorri? É um equilíbrio. Quando você vê uma pessoa muito séria que não ri, não significa que ela seja uma pessoa ruim e que não ri, mas ela sorri por dentro. Às vezes, eu sou assim. Né? Eu gosto de brincar e tudo, mas tem momento que às vezes eu vou assistir um show de humor, eu não rio. Eu não dou um sorriso. Pouco. E a mulher diz assim, tu não tá gostando? Estou. E tu não tá sorrindo? Não, estou. E como tu não sorri? Não é por dentro. Mas eu vi mas isso aí são certos momentos que a gente, de estágio, que eu fico assim. Mas eu entendo isso. Entendeu? Mas esses seres, eles agem assim também. Agora, como você falou, a gente devia se organizar e fazer isso para visitar outros mundos. Devia. Sabe como? Projeção astral. Viagem astral. Então, você está vendo hoje o mundo preocupado em visitar Marte. Está aí, né? Nós já temos a tecnologia, o problema é só com o desgaste do corpo que nós vamos até Marte. E eu acho que eles têm uma equipe que faz isso. Olha, tudo que a gente está falando aqui, não se iludam. Todos os governos fazem isso também. Ou seja, treina a pessoa para sair do corpo, que a gente chama visão científica à distância, ou então visão remota, parapsiquismo, tem vários nomes que a ciência dá. Eu chamo de desdobramento, projeção astral. Aí você treina uma equipe, vai a Marte. Aí eles vão lá, estuda tudo, vai, quando chega faz o relatório. Entra no seu corpo, faz o relatório. Igual a Avatar, aquilo ali é uma realidade. O Avatar é uma realidade. Quando eu vi aquele filme, quem é o diretor? Aí comecei a pessoa. Parabéns. Esse cara aqui, ele anda em outras dimensões. Ele tem uma assessoria muito grande que está assessorando ele tudo sobre aquilo. Conexão do Avatar com a Terra. Entendeu? É a mesma coisa que a gente fala, se conectar com o universo, com as energias. Entendeu? Você não se conecta com o animal, você é um cachorrinho, você não brinca. Isso. Você tá depressivo, brinca com um cachorro, um gatinho, e no instante a depressão vai embora. Você está depressivo, um amigo seu lhe chama, vamos ali conversar, bater um papo, tomar uma praia, tomar uma cerveja, pegar uma praia, aí vai, o cara fica bonzinho. Por quê? Essa conexão. Eles se apaixonam, criam famílias, tem a sociedade deles também. Tem, sim. Tudo normal, igual a raça humana. Isso. E Coronel, mas se eu visse uma raça dessa, eu ia preferir ela sorrindo. Quer dizer isso aí? Ia ser melhor. Essa aqui é a segunda imagem, para ficar mais claro. Aí tem mais. Pronto, isso são os nórdicos que a gente chama, né? Os pleidianos.
É esse biotipo mesmo. Aí o papel deles aqui também é o mesmo dos Grey. E a maioria tem esse papel mesmo de nos ensinar, né? Parecem uns mentores, né? Acho que muita gente em casa vai querer ver até agora com essa A aparência. constelação das Pleiades é aquela constelação que a gente chama de o terço, que parece uma terçozinha, né? Aí a gente pensa que só tem A constelação deles é aquela que a gente olha para vê um terço. Ah, é? Aquelas são as Pleiades. Existem mais de 19 estrelas. É o formato de um terço, né mesmo? Eles são todos assim, loiros, olhos azuis. Eu lembrei Qual a altura? 2,10 metros, 2,5 metros, 3 metros. 3 metros? Eles são altos. Viu, Coronel? Eu lembrei de uma coisa sobre... Eu acho que você já ouviu falar, né? Tem Energia conhecimento. muito forte, a energia dele é muito forte. Capela, né? Planeta Capela. Capela, Capela, né? Os capelinos chegaram aqui na Terra em outra época, Isso. né? São extraterrestres, né? Os espíritos pregam isso, né? A maioria Pessoal. dos humanos aqui da Terra tem origem em Capela. Mas era essa raça? Você sabe me informar? É parecido. Parecido, né? Parecido. Aí se juntaram para... são várias raças do universo que elas se juntam para cooperar com a nossa evolução. Eles travam guerras, Alguns travam, sim, entre si. mas guerra mesmo no sentido. Guerra, sim. Eles já Alguns pensaram em sim. invadir a Terra? Alguns sim, mas tem gente que não deixa, né? Tem outras raças que não Eles não deixam. deixam, né? Mas pode acontecer qualquer hora isso? Não, isso aí não acontece mais. Por quê? Porque Porque a raça que nos defende é muito evoluída. Então a gente tem grandes protetores. Protetores que ninguém nem imagina. Né? Mais a respeito de Você ser nem imagina, divulgado você não tem noção da para o tecnologia. mundo. Porque até hoje ainda existe muitas pessoas, né, respeitando, que não crê, mas como teve aqueles relatos que foram divulgados, foi pelo Pentágono, várias imagens. O senhor acha que vai chegar essa época? De contato em massa ou invasão? Contato em massa? Não. Não. Só se for necessário. Porque tem uma mudança de karma muito grande se tiver um contato, uma invasão, contato em massa, né? E eles não querem que as pessoas mudem o comportamento do planeta Terra através da imposição. Eles querem que a pessoa mude pela consciência. Então vai continuar do jeito que está, né? Continua do jeito Só que tá. alguns A não ser que sensitivos tenha um tendo perigo contato, muito né? grande de autodestruição nuclear. Porque olha o que eu vou dizer agora. O planeta Terra, ele é muito valioso para eles. Aí eu digo assim, e a raça humana que está se degladiando em guerras? O espírito é imortal. Aqueles que morrem na guerra, eles são acolhidos. Pois eu pensei que a gente era O meio ambiente não. Você para renovar o meio ambiente dá um pouquinho de trabalho, mas eles têm tecnologia para isso. Uma dúvida, nós, né, que trabalhamos com a espiritualidade já há algum tempo, e tem um canal aqui do YouTube, teria a possibilidade da gente fazer uma prece, elevar os pensamentos, não hoje, mas outro dia, fazer com que eles venham, tipo uma gravação, um podcast, e se manifestar através de um pensamento para alguém aqui, enviar algum pensamento ou algo que a gente possa transmitir para o público? Pode sim, Uma ou mensagem. seja, receber uma mensagem e repassar para o público, né? Pode. Eles fazem isso. Né? É interessante. Eles podem. Qual a outra raça? É um insectoide, né? Insectoide, aquilo que eu falei, cada ser é de acordo com as características do ecossistema do planeta onde ele vive. Então as pessoas, pelo fato de ver um insectoide, as pessoas pensam que são seres do mal, né? O que importa é o corpo, o que importa é a mente, né? Aquele ali parece um chupa-cabra. Parece. E é o chupa-cabra, aquele dali não tem muito a ver com esse aqui. Não tem nada a ver. Não, ali são o chupa-cabra são seres que geralmente Vem para aqui acolher, para o né? planeta Terra para fazer. Tu acredita que tem seres que, como fosse os bichinhos de estimação, que eles vêm para fazer uma espécie de caça? Isso é uma informação que Colher, já né, deram. também, né? É. Já dei uma olhada nisso. Lembrei. Não sei Colher material genético, né, de animais. Isso aí. eu não sei. Nossa, lembrei. A gente foi gravar um caso Aí, de Vitor, tu chupa-cabra. falou a respeito de influência. Tá Aí sendo influenciado. No caminho, eu desci lá eu desci em Pentecoste. Eu conversei com o pessoal lá, que trabalha lá com venda de bilhete de ônibus. Como é o nome, hein? Passagem. Bilhetária, passagem. Box que vende de passagem. Isso. Né? Aí depois eu procurei eu conversando com ele, ele indicou um caso de uma nave assim, uma bola de fogo, né? Que lá estava tendo um caso de bola de fogo. Pentecoste? Em Pentecoste, que se aproximou de uma família lá, né, e teve um prejuízo lá com os animais.
Aí eu fiquei curioso para gravar e fui lá, né? Perguntar. Aí eles falaram para mim, primeiro a família não me atendeu, aí foi muito difícil. Eu consegui. Eles só falaram o seguinte, pessoal. Olha só. A bola de fogo veio por detrás do quintal, se aproximou onde tem as galinhas. As galinhas viraram carvão. Ela queimou total e o vidro da janela do banheiro derreteu. Questão de minutos, chegou um pessoal vestido de branco e levou tudo. E por medo, o pessoal lá estava evitando falar comigo. Mas o que é isso? Quem são essas pessoas? É estudo. São seres mesmo extraterrestres que vêm para fazer estudo com as galinhas. E essas pessoas que vieram de branco, que eles viram levando... São eles mesmo. Levaram? Eles fazem estudo. Cada ser ele se divide em setores para fazer um estudo em determinada área. Então tem seres que só estudam animais. E Tem seres que só estudam plantas, sim. Pentecoste tem muito caso de bola de fogo. Então Muita gente segue a gente, filho de Pentecoste. Muita gente. Aí vem cá. Aquele ali é um chupa-cabra. Isso. Ele coleta informação. Sangue, geralmente a gente chama material genético, né? Sangue vale material Mas genético. no Nordeste tem muito caso. Agora, aquele ali, qual a raça dele? Insectoide, né? Insectoide. Ele parece um gafanhoto, né? Isso, parece um gafanhoto. Assim como poderia ser o planeta deles. Pra ter essa aparência. Tem que ter uma criatividade, né? Se parece o... Tem esse tipo Porque de se eu não floresta. posso falar que nunca ninguém falou sobre isso, é uma boa pergunta, né? Eu não posso dizer assim, não, o planeta dele é a floresta, pelo fato de ser parecido com um gafanhoto, ser um insectoide. Mas se a gente classifica como insectoide, tem um formato de insectoide, tudo indica que a base de alimentação dele pode ser até isso, em um planeta extremamente com a cobertura vegetal, né? Muitas plantas, árvores. E Isso é uma suposição. em relação à raça dele e outras raças, sobre nós, seres da Terra, né? Os terrestres, pois quando a gente vê as criaturas inferiores, que para nós são insetos, tipo gafanhoto, algo assim, a gente tem a tendência, eu digo assim, a gente é a raça humana, a gente tem a tendência de destruir seres inferiores que nós. Tudo, não importa, a gente sabe, vou ser bem sincero, né? É peixe, é animal, é o que for, o ser humano destrói. Em relação aos ETs, quando eles veem isso da gente, o que é que eles fazem a respeito disso? Eles entendem. Que é o nosso processo, né? Faz parte do nosso processo de evolução, né? É tanto você vê que essas crianças de hoje, elas evitam a comer animais, elas são mais vegetarianas, né? Elas gostam muito de bicho, né? Elas gostam muito da natureza. São muito apegados, né? Insetos, animais. E a população do mundo está caminhando para isso, né? De uma alimentação totalmente vegetariana, né? Sem fazer mal aos animais. Hoje parece que você tem mais... Você chegar assim, chega num canto, aí você briga com a pessoa. Você chega sem nada e dá um tapa numa pessoa e briga com ele, dá umas pauladas, faça o que quiser. A repercussão não é grande não. Agora, pegue um gato e dê uma paulada num gato ou num cachorro. Meu amigo, você vai ser lixado. É verdade. Ou seja, as pessoas já estão... Isso é correto? Não. Não é porque você devia valorizar mais a vida humana e depois os animais. Mas sabe qual é o mais correto de tudo? Tudo que tem vida deve ser respeitado, porque tudo que tem vida tem consciência. Eu disse aqui no começo que até uma pedra tem consciência. Até uma pedra tem inteligência. Porque o meu conceito de inteligência não é o meu conceito terreno. O meu conceito de inteligência é outra referência, é o conceito universal. Então, uma barata tem inteligência, um gafanhoto tem inteligência, um cachorro tem inteligência, um gato esse aqui tem mesmo. Entendeu? Porque o meu conceito de inteligência é outro. Qual a altura deles? São altos, eles são altos. Geralmente são 2 metros de altura ou mais. Esses aqui. Faz medo, viu? Eu não sei, eu acho que eu não teria medo não. Mas se ele não viesse sorrindo, viesse com essa cara séria aí, mano. Acho que... Volta só, é interessante, né? Você falou. Se você observar a característica desse ser, ele tem olhos grandes, né? E a altura é bastante alta, né? Uhum. Eu tenho uma informação interessante que realmente faz sentido, que você falou. Seres extraterrestres com olhos grandes, geralmente, não sei se é verdade, né? Daí você confirma. Seres extraterrestres com olhos grandes, geralmente tem pouca iluminação, ou seja, está distante do Sol, entendeu? Como está distante do Sol, ele precisa de olhos maiores para captar a ação da luz. E por consequência, por estar distante, né? A lei da gravidade, que é a lei da gravidade, né? Massa atrai massa, né? Como está a distância do Sol deles, né? Entendeu? Tem menos gravidade. Quando tem menos gravidade, tem menos peso, né? E a tendência a aumentar. Da mesma forma que seres menores, entendeu?
eles têm... Possa ser, né? Entendeu? Possa ser que a gravidade seja bastante forte que impede crescimento, né? Entendeu? São teorias. Não, mas isso não é teoria, não. Isso Verdade, é fato, correto, né? é verdade. O crescimento, o tamanho do corpo de um ser, ele depende da gravidade do planeta. Aí depois da gravidade da estrela mais próxima. É tanto que os astronautas que vão para o espaço, na estação orbital, eles crescem, porque não tem gravidade. Eles têm que estar fazendo muita atividade física, e quando eles voltam para a Terra, eles têm um período de adaptação muito grande, né? Eu já vi, Um fica astronauta, caindo, né, quando desmaiando. vai para o espaço, nunca mais ele tem saúde na vida. Nunca ele vai ter mais saúde na vida. E ele já vai sabendo disso. É muito bom, né? Eu não lembro do astronauta brasileiro que ele foi para o espaço. Foi o primeiro astronauta do Brasil. Ele teve um problema, né, de audição, do ouvido. Né, quando retornou, já veio com esse problema. É por isso que tão cedo nós não vamos sair do planeta Terra. Aquele projeto, até um projeto ambicioso, né, do Elon Musk, né, Ambicioso. E quem for para Marte não volta mais. E já tem inúmeros, milhares de voluntários. Eles não voltam mais. Já tô E ciente. vão para sofrer e é muito, não é pouco não. Qual... Por quê? Porque o planeta Marte não tem a gravidade que A gravidade, e nem tem a crosta, a exosfera, né, as camadas atmosféricas, para nos proteger das radiações do universo. Aí você diga assim, vamos puxar para a nave ET? Nem toda nave dos extraterrestres pode entrar um ser humano. Por quê? Elas foram projetadas para eles. Agora, as naves que eles fazem a abdução foram projetadas para nós. Entendeu? Para a gente não sofrer os efeitos da radiação Interessante. do cosmos. Eles fazem isso. Ah. Eles fazem não, eles falam isso. XC é crossfiteiro, viu? Marombeiro. Essa raça aí, qual seria? Reptilianos. E qual o papel deles aqui? O que é que eles fazem? Dizem que são cientistas também. Estão aqui igual aos outros. Mas o que eu acho? Olha o que eu vou dar aqui, não é opinião não. Foi um contato com ele. Eles reencarnam no meio da gente. E eles vivem no meio da gente. Eles passam pelo processo de evolução igual a gente. Tem deles que são bons e tem deles também que não gostam da gente. Tem algum artista que é um reptiliano? Isso aí eu não posso dizer. Isso aí eu não posso dizer. Esses são ali os intraterrenos, pessoal, chamam, se classificam? Não, os intraterrenos, porque assim, como é que se divide as bases operacionais desses seres? Existem naves mães que ficam em órbita da Terra, existem bases que ficam no subsolo e existem bases que ficam mais profundo no interior da Terra. E existem bases no fundo do mar. Entendeu? Então o que classifica não é raça, é onde é que a Onde localização. pessoa vive. Então né? tem pessoas no nosso biotipo que são intraterrenos. E qual a altura deles? São altos. São de 2 metros a 3 metros. São altos. Muito fortes. E a variação varia muito, né? A idade já bastante. Eles vivem bastante tempo, né? Para conhecer um deles, geralmente, olha, engraçado. Eu acho engraçado assim, mas tem fundamento. Ele diz, olha, a maioria deles que reencarnam entre vocês, eles são da cor parda, né? E exalam um cheiro muito forte, ou seja, o suor muito forte. Ixi. Interessante isso. Da cor parda, Mas exalam são- suor. são- Ele dera essa informação, né? São calmos também, São calmos também. super inteligentes. Eles estão também no poder, né? Porque tem várias teorias, né? Isso existe, olha, isso é 100% correto. Não existe um grupo que coordena a parte da Terra, digamos assim, são os países mais ricos, as pessoas mais ricas. Aí eu te pergunto, quer dizer que no meio dos extraterrestres não tem um líder, nem um chefe, nem quem coordena tudo, não, no meio dessa raça? A China, a Rússia e os Estados Unidos, elas têm satélites monitorando a Terra que não entra uma bola de gude sem eles saber onde vai cair. Quer dizer que o ET não tem, não? Essa tecnologia? Rapaz, eles monitoram até o nosso pensamento, quanto mais uma bola de gude entrando no espaço aéreo do planeta Terra. Por que ele monitora o nosso pensamento? Porque às vezes você está orando, está pensando, Deus manda, Jesus pega, um mundo espiritual pega, manda um anjo para lhe acudir, porque você fez uma oração. O que é oração? Pensamento. E eles captam o nosso pensamento. Quer dizer que um grupo desse não capta o nosso pensamento, não? Quando você pede um socorro, pede uma ajuda,
está querendo se comunicar com ele. Já Aí eu te pergunto, eu faço parte, estou dando um exemplo aqui, digamos que eu faço parte da equipe que protege o planeta Terra. E você não imagina a tecnologia que eu detenho para nos proteger. Você já se comunicou com essa raça? Já. Eles são calmos, assim? São muito sérios. São sérios? São sérios, eles são assim, a entonação da voz é mais forte. Eles são brutos, mas só que eles são inteligentes e também uns ajudam a gente, trabalham com a gente, hoje não são neutros, eles se intitulam neutros. Não está aí para você não. Interessante. Qual outra raça? São os arcturianos, né? Arcturianos. Eles são azulzinhos, né? Eles são os Arctur, o planeta Arctur não é planeta, uma estrela. Ela fica a 36 anos-luz da Terra. Eles trabalham mais na área de cura, mas também são cientistas. Então se eu for pedir cura, talvez esse seja o Pode ideal. chamar eles que eles trabalham mais nessa área de cura. Mas muitos são cientistas. Tem orações e preces, assim, pra... que pode se levar ao público? Eu não quero menosprezar aqui ninguém. Quando você faz seu Pai Nosso Ave Maria, eu também faço. Eu gosto de oração. Mas qual é a melhor oração? Conversa. É qualquer palavra e a fé. De levar os pensamentos. Levar o padrão, né? Qualquer palavra e a fé. Tem duas coisas que você pode dominar o universo. Então, dominar outra civilização. Ou então, você resolver o seu problema. É você agir, trabalhar e ter uma tecnologia boa. Qual é a outra? A fé. Por quê? Porque a fé é o pensamento. O pensamento manipula a energia. Eu falei, o pensamento manipula a matéria. Esses seres manipulam a matéria com o pensamento. Ou seja, eles sabem utilizar a mente deles. Pensamento Nós não materializa sabemos, coisas, nós não né? sabemos nossa mente. Mas no dia que eu aprender a usar minha mente 100%, eu vou manipular a matéria, eu não vou ter mais doença, eu vou fazer o que eu quiser, vou ser rico, vou ser pobre, mas vou ser sempre feliz. Não tenho mais depressão, não tenho nada. Você produz até mesmo autocura, né? Autocura é manipulação da matéria. Ele cura os Isso é outros, né? autocura. Aí eu falo assim com simplicidade, mas só que isso não é fácil. Aí eu te pergunto, o que é que você está fazendo para aprender a manipular a matéria e a ter um autocontrole? Aí eu vou dar eu vou dar aqui uma orientação bem simples. Faça a meditação. Aí diga assim, eu faço? Não, eu não faço também não, faço pouco. Entendeu? Mas faça muito. Pensamentos A materializam altura deles, coisas. dessa raça? De 1,70 até 3. Até 3 metros. Eles são bastante diferentes dos demais, né? Assim, né? Aquele é bem diferente desse. O sistema deles são 6 planetas. Eu tenho o nome de todos eles, mas não tenho gravado aqui na cabeça. São 6 planetas que eles vivem. Essa espécie aí. Esses são mais sérios, são simpáticos. São mais simpáticos, eles emanam mais uma energia boa. Mais acolhedora, assim, né? Acho que eles são, assim, no meu contexto, Esses aqui, eles trabalham dentro das religiões, assim? Todos eles trabalham. Interessante. Mas só que dentre a raça deles, eles escolhem aqueles que têm mais afinidade para operarem nas religiões. Ó, essa imagem foi pegada na internet, mas as roupagens, assim, são essas assim? São essas mesmo. Quando você vê essas roupagens, é porque alguém viu e descreveu. E, não é por acaso. e tem uns ETs que não tem roupa, é isso mesmo? É só o corpo energético. Tem outra raça? Aí, vem cá. Essa aeronave. Isso aqui é um helicóptero nosso que a gente opera aqui no Ciopaer, que é um EC-135, ele é de fabricação alemã. Uma tecnologia muito, muito avançada, né? Isso aqui é para mostrar para vocês que, às vezes, quando a gente está pilotando um helicóptero desse, a gente chama amplitude de comando. Eu quero assim só fazer uma comparação como é que a gente pilota e como é que eles pilotam. Então, quando a gente senta, a gente dá partida, né, aciona os motores, e ele tem um comando de ir à frente e atrás, de fazer a rolagem, né, de girar para a esquerda, direita, subir, descer e ir à frente. Aí o que acontece? Quando a gente está pilotando, a gente tem um manche. Quando a gente, olha, está aqui a minha mão segurando o manche. Olha a amplitude que eu faço para ir à frente.
Você viu fazendo alguma coisa? Pois o meu helicóptero já está indo à frente. Parei. Agora vou dar uma ré. Vou entrar à esquerda. Aí vou girar. Dar um giro no próprio eixo. Que eu faço com os pés. Outra coisa que eu observei. Às vezes quando eu estava dando instrução, os alunos, né? E tem um certo momento que eles vêm para pouso. Aí eles vêm para pouso e eu digo assim, olha, eu vou bater no chão. Eu disse, não vai, pode ir. A gente sabe pela velocidade. Eu sinto a velocidade, não preciso olhar o instrumento. Aí quando vai bater no chão, ele vai fazer essa atitude aqui. Ó. Aí ele diz assim, eu vou bater a cauda. Não vai. Mas eu vou bater. Não vai. E o senhor está vendo? Tô. E qual a altura que está lá atrás para bater? Não tem 20 centímetros. Mas como é que o senhor sabe? Sentimento. Por quê? Que eu sou bonzão? Não. Experiência. Sou bonzão. É, experiência. Aí você pega aí um ETD senta numa nave, o piloto é só o piloto. Mas em caso de emergência, os outros podem pilotar a nave. Se o piloto der algum problema com ele, o computador da nave assume. O computador da nave assume. Isso se ele não quiser assumir o comando, né? O computador deu problema, o comando central da nave mãe assume e leva a nave de volta. Aí como é que ele pilota? Com pensamento. A partir do momento que ele senta na cadeira, ou ele põe, tem deles que basta sentar na cadeira e tem deles que põe a mão no painel. A partir dali é pensamento. Isso para a viagem a curta distância. Por quê? Porque eu tenho que estar observando. Tenho que estar olhando o instrumento para saber para onde eu vou aqui e ali. Ou seja, viagem a curta distância, que numa baixa velocidade. Quando é altíssima velocidade e para outros sistemas, computador. Você falou uma coisa. Se aqui tem computador que faz tudo, imagine na sua nave. Eu estou dizendo que isso é invenção? Não é. Isso é uma dedução lógica. Isso é lógico. São bem mais Isso é evoluídos, lógico. Isso aí é uma coisa que é 100% real que eu estou falando. O senhor pilotando já chegou a ver alguma nave assim, seguindo o senhor? Já. Eu já fui seguido e já segui. Mas o radar registrou? Uma delas o radar registrou e pediu que a gente fizesse uma interceptação. E ele dando olé na gente. Ia para um canto, ia para outro, ia para um canto, ia para outro. Aqui não no dava para aeroporto. acompanhar. Aqui no aeroporto. No aeroporto aqui, né, do estado. E outra vez ele me seguindo à noite, aqui também no aeroporto. Tem muitos pilotos também que passam por isso, né? Muito, muito. O mundo todo. Aí vem cá. Qual recado você pode dar para o pessoal de casa que pretende ou buscar uma cura, sendo ela para depressão, para ansiedade, ou qualquer outro tipo de cura, ou simplesmente um contato, né, para o seu desenvolvimento espiritual, né, com esses seres evoluídos? É procurar descobrir quem você é. É você reconhecer a si mesmo, né? Primeiro passo, né? Rezar, meditar, curtir a natureza. Ninguém curte a natureza. É um recado simples, né? Querer, né? Ter fé, Buscar suas origens. buscar e não desistir.